Quero ler um texto com vocês, Romanos 8, 28. Uma revelação que Deus nos concede na sua palavra. E pode ter certeza, Romanos 8, 28. Esse texto e essa mensagem de hoje, já estamos ao vivo aí? Quero dar boas-vindas a você que está aí assistindo conosco, tanto quem está ao vivo agora, quem vai receber depois essa palavra. Deus abençoe a sua vida, a sua família, e obrigado pela companhia ainda que distante, mas em espírito muito perto. Romanos 8, 28. Eu vou falar muito correndo, muito rápido mesmo, porque eu quero falar o que eu escrevi aqui. Romanos 8, 28. Vocês podem ler? Agora leiam assim, convida para poder o pessoal de casa ouvir. Não sei se a gente está colocando o texto aí, está colocando o texto? Romanos 8, 28, vamos lá? 2,5 e 3. Ó, segura aí. Se você tem uma Bíblia física, eu queria que você marcasse, eu queria que você sublinhasse essa palavra juntamente, ok? Você que está em casa aí tem uma Bíblia, pega a sua Bíblia, marca essa palavra juntamente, tá? Então você vai ler de novo. Eu queria que você desse uma ênfase no seu tom, nessa palavra aqui, juntamente. Vai lá, no 3, 3. Isso aí. Então, se assente por gentileza. Tem alguma versão que essa palavra decreto está diferente? Alguém tem alguma outra versão aí? Qual a palavra? Propósito. Tem alguma versão que está diferente aí? Além de propósito, decreto, enfim. Então, eu quero falar umas coisas para você sobre as adversidades, quando elas nos vêm. As adversidades, quando oriundas ou nascidas em Deus ou permitidas por Deus, elas têm propósito certo. E o propósito não é te enlouquecer, não é te matar, nem fazer você perder. Elas têm muitos propósitos, mas o que eu vou tratar aqui nessa noite, que é o que eu vou destacar unicamente, é o de fazer você crescer. Agora é interessante que tem pessoas que sofrem em várias áreas da vida e ela não muda, ela não cresce, ela não amadurece, porque maturidade, escute isso aqui, existem palavras que você vai achar no dicionário de um jeito, na internet de outro, aí você vai criar o seu conceito aí. Eu vou te dar um conceito que eu tenho repensado muito sobre maturidade. Se você for pesquisar o que é maturidade, você vai encontrar muitos outros. Mas maturidade é uma decisão, diga-se uma decisão. Agora, eu coloquei 3 palavras no grupo da igreja lá e perguntei assim: quem quer saber mais sobre isso? Algumas pessoas colocaram lá, eu estou escrevendo algo e vou até gravar um vídeo para abençoar a vida de vocês. Mas maturidade é decisão. E decisão quer dizer corte antecipado. Se você sabe que aquilo vai lhe fazer mal amanhã, corta hoje. Se você sabe que aquilo vai lhe prejudicar amanhã, para hoje. Se você sabe que aquilo dali está danificado, vai cair, vai ali, arrebenta logo, corta, tira. O nome disso é decisão. E a decisão vai gerar em você, rápido, de uma hora para outra, a maturidade. Poxa, que a decisão que vai gerar maturidade, ela vai exigir de você umas atitudes de proatividade. Ou seja, existem pessoas que elas são ativas, existem pessoas que elas são reativas, mas no mundo tão louco, tão acelerado que a gente vive, se você quiser se dar bem um pouquinho só, você tem que, se você for ativo, está arriscado em você se dar mal. Se você for reativo, você já está certo que vai se dar mal. Então, para você vencer, você vai precisar ser proativo.
O ativo é aquela pessoa normal e comum. O reativo é aquele que só reage depois que a coisa acontece. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar ser proativo. Ou seja, olhar a coisa, se antecipar, tomar uma decisão, isso vai te gerar maturidade. Aí tem alguns textos que eu quero ler com vocês aqui. Um deles é Romanos 5, versículo 3 e 4. O que isso quer dizer? É que as coisas que te acontecem, redobre bem a atenção aqui. As adversidades, elas acontecem do lado de fora. Elas acontecem na família, no ministério, na vida espiritual, na vida financeira, na vida conjugal, na vida profissional. As adversidades, elas funcionam, elas acontecem do lado de fora. Romanos 5, versículo 3 e 4. Leiam aí, por favor. Presta atenção, as adversidades, elas acontecem do lado de fora para mudar você por dentro. Então não deixa nunca, jamais, que as adversidades muda, modele, escangalhe, danifique o seu caráter, a sua personalidade. Você passar por uma adversidade, você precisa se manter naquilo que você é, de preferência para melhor. Olha o que o escritor Paulo está falando. Volte no 3 ali, por favor. E não somente isso, mas também eu preciso me gloriar nas tribulações, sabendo que as tribulações elas têm o efeito de produzir em mim coisas por dentro, a saber, a paciência, mas o quê? A paciência vai gerar experiência, a experiência é esperança. Então as adversidades elas são externas e elas têm que ser combatidas, vencidas. Você precisa se manter no seu equilíbrio emocional. O nosso caráter, a nossa personalidade não pode nunca ser moldada pelas circunstâncias do lado de fora. Ah, pastor, mas eu fiz aquilo ali porque o senhor não sabe o que fizeram comigo. Deixam fazer o que tiver que fazer com você. Se mantenha no que você é. Não danifique, não deixe ninguém ter acesso ao teu caráter, porque aquela pessoa é má, porque as obras daquela pessoa são más. O seu comportamento, a sua postura precisa se manter aqui. Outro texto, 1 Pedro 1, 7. Olha as adversidades. 1 Pedro 1, versículo 7. Prova que a prova da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro, que parece e é provado pelo fogo. Ou seja, as adversidades, nós seremos colocados diante delas ou elas em nós, para que a nossa fé possa ser provada. Não existe uma fé na Bíblia teórica, uma fé de falácia, uma fé que não, eu tenho fé. Você tem fé que você é salvo? Eu tenho. Com essa vida que você leva, essa vida de 7-1 de muquirana, de cabra sem vergonha, rapaz. Então, não existe uma fé verbal de falácia. A nossa fé, vez e outra, será posta à prova, para sabermos se temos de fato fé naquele a qual nós dizemos que servimos. Então, não existe uma vida cristã se a fé ela é posta à prova, então não existe uma vida cristã de boa. Porque a vida cristã, ela vai te expor a provações e tentações. Diga isso, a vida cristã vai me expor a tentações e provações. E qual a diferença, meus amores? É que as provações é Deus que te coloca e as tentações é o inimigo. E você vai ter que buscar maturidade para identificar se isso aqui é uma provação ou se isso é uma tentação. Porque Tiago diz, o que Deus fala, ele resista. Ninguém pode dizer de Deus sou tentado, que Deus não tenta ninguém. Então, em cima, da parte de cima, nós sofremos provações. E embaixo, nós sofremos tentações. Agora, tentações nós sofremos de 3 direções. Segura isso.
Aperta o cinto aí. Nós sofremos tentações do inimigo, sofremos tentações do outro ser humano e sofremos tentações da nossa carne. Então nós sofremos. Não esqueça disso nunca mais. As provações é da parte de Deus. Para que ele te prova? Para muita coisa. Uma delas é para você sair do outro lado mais valioso do que o ouro. Ok? Tá bom. Então, e as tentações? Você vai sofrer tentações do inimigo, tentações humanas e tentações da sua própria carne. Então, como é que você faz? Não é fácil. Vamos ler mais um texto para aquecer aqui. Romanos 8,17. Olha isso, gente. Olha que coisa linda. 8,17. Leiam aí, por favor. Então, o texto está dizendo que é certo que o que ele passou, você está no mesmo caminho. Então, pastor, tem como eu ser um cristão assim, ter uma vida assim, bem tranquila? Impossível. Ok? Não confundam que a Bíblia fala que Jesus é o príncipe da paz. Está lá em Isaías, né? Ele é o príncipe da paz. Só que em Mateus ele falou assim para uns: cuide porque eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Como é que você... Aí, segunda-feira, a gente explica isso melhor. O fato é que a paz que o Espírito Santo disponibiliza para nós é no espírito, não confunda. Mas a alma é tribulação o tempo todo, filho. O pau quebra. Assim, eu queria te dar uma informação que eu gostaria que consolasse você. O diabo, que é espírito, escutem isso, o diabo, que é espírito, e o miserável tem alma, ele não tem acesso a perturbar o teu espírito. Só que os crentes não sabem disso. Quando o crente ele é perturbado na rua, no trabalho, ou pelo diabo ou por outro ser humano, ele se aborrece, se entristece, aí ele não cumpre o dever dele. Às vezes é ir na igreja, às vezes é um ofício lá, uma tarefa do ofício dele. Enfim, pastor, porque eu estou aborrecido. Só que ele está aborrecido na alma. O teu espírito está sempre regozijando no Senhor, não tem como. Não, o meu espírito está triste, não tem como. Deixa eu dar esse texto de presente a vocês. 1 Coríntios 6,17. Não tem como seu espírito ficar abatido agora. Mas eu li que Davi ficava. Isso era Davi, você está na nova aliança. Olha o que aconteceu com você. Mas aquele que se ajuda com o Senhor é o mesmo Espírito. O Espírito Santo de Deus é o teu espírito agora. Não tem como ele ficar fraco. Não tem como ele errar. Não tem como ele ficar triste. É a sua alma. Só que não é tão fácil de distinguir as ações da alma e as ações do Espírito por dentro de você. Não é tão fácil, não. Só quem tem acesso para separar a alma para um lado e espírito para o outro é a palavra. Hebreus 4,12, põe aí. Leiam comigo no 3, tá? 2,5 e 3. O que a palavra foi fazer lá entre a alma e o espírito? Vou dar uma pérola aqui de um curso que a gente vai lançar e vou te dar uma pérola, você já se inscreve. O que a alma foi fazer lá? Quando o homem pecou, quando o Adão pecou, o que aconteceu com o espírito do Adão? Morreu. Ou seja, que morte é essa? A ausência de Deus. Então, a partir do pecado, a alma e o espírito não se conseguia se distinguir. E quem assumiu o governo? A alma. A alma assumiu o governo. Tanto que Paulo vai combater as obras da carne, que é a alma governando. Então, escuta isso. Quando Adão pecou, a alma e o espírito se embolaram. Quem assumiu o governo do ser humano? A alma. Aí o homem começou a matar, começou a se desgraçar. Aí, como está lá em Gênesis, inclusive, capítulo 6,
que fala que a maldade foi se multiplicando na terra. Por quê? Porque a alma estava governando. Agora, quando o Espírito Santo vem para fazer morada em alguém que foi alcançado pela graça, que foi ser salvo, o que a palavra faz nessa hora? Ela entra, pega a alma que desde o pecado estava embolada com o Espírito, e a alma estava governando, ela separa a alma para lá, o Espírito para cá, aí ele vai habitar no Espírito e exige que você cuide da sua alma. Então é isso que a palavra vai fazer lá entre a alma e o Espírito. E agora, por conta da palavra, por conta do Espírito Santo, que ele não ia habitar num espírito misturado com alma. E agora, por conta dessa ação, o nosso espírito é livre nele, fomos justificados no Espírito, alcançamos a salvação pela graça mediante a fé, e a nossa alma, cuidemos dela. Eu quero ler mais um texto com vocês, para abençoar a sua vida, porque as adversidades é para gerar em você crescimento. Eu vou ler uma sequência de texto aí, Jeremias 29, 11. Pastor, diga assim, pastor. Não, diga, pastor, eu quero crescer na adversidade. Ok. Vou te dar o primeiro conselho da noite. Se tiver alguém ao vivo que tiver com disponibilidade, anota aí. O primeiro conselho da noite que eu vou te dar. Anote como você quiser. Eu vou falar uma frase aqui, anote como você quiser. Você precisa confiar no plano de Deus. Eu queria te dar muitos exemplos aqui na Bíblia de pessoas que Deus falou, vou eu fazer. A pessoa não confiou, ela foi na frente de Deus fazer. Deu errado. Uma foi lá da família de Abraão. Estou só mandando uma letra para vocês poderem. É tipo uma gincana. Se acertar, você ganha um doce. Você precisa confiar que Deus tem um plano para a sua família. Senão não faz sentido a sua vida cristã. Você precisa confiar que há um plano de salvação para a sua casa. Você precisa confiar que as adversidades que nos sobrevêm, ela vem para gerar em nós crescimento. Só que se você não governar a sua alma, você entra em desespero, aí você deixa de crescer, deixa de desfrutar daquilo que a adversidade pode gerar na sua vida. 29:11, vamos ver. Porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós. Aleluia. Aleluia. Oh, irmão, não tinha uma palavra mais profunda de consolo nessa hora, não. Olha o que Deus está falando. Eu bem sei o que eu penso, o que eu projeto, o que eu planejo sobre vocês. Eu sei. As coisas, quando eu dou ordem, Deus está dizendo, elas não acontecem aleatoriamente, não. Eu sei muito bem o que eu penso a respeito de vós. E Deus, ele tem assim, antes de eu terminar de ler ali, Deus, ele tem uma maneira de agir que você precisa ter cuidado, vigiar mais e guardar a sua boca, a sua língua. Sabe por causa de quê? Pensa comigo, pessoas que vão ser salvas no final do ano, ou no ano que vem, serão salvas por pessoas que estão ouvindo essa palavra agora, que ainda vão fazer um curso, que esse curso vai lhe abrir uma porta de emprego, que lá nesse emprego, essa pessoa que Deus vai salvar através da sua vida, do seu testemunho lá. Deus é assim. Deus não sai salvando como Ele quer. Deus faz como Ele quer e Ele sabe o que Ele está fazendo. Olha a palavra de consolo. Eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Eu não projeto mal para nenhum de vocês. Olha o texto. Para vos dar o fim que esperais. Nós precisamos confiar nos planos de Deus, mesmo quando as adversidades fugirem do nosso controle. Nós precisamos confiar que Deus ainda está sentado no alto e sublime trono e nada sai do seu controle. Aleluia! Eu só quero crescer nas adversidades. Aprenda a confiar nos planos de Deus. Outro texto aí bem maravilhoso. Oh, maravilha! Gênesis 50, versículo 20.
Esse você já conhece, de José. Oh, aleluia. O que está escrito aí, gente? Leiam aí para mim, por favor. Quando você for ler o porém Deus, dá um destaque, porque esse porém Deus quer dizer, houve uma intervenção em tudo que vocês planejaram contra mim. Deixa eu liberar uma palavra profética aqui para alguém aqui. Às vezes você está em casa, está dormindo, está trabalhando, igual você está aqui no culto, está ali, está colado nas atividades da vida, e às vezes você está até desligado do dia, assim, é normal, isso é natural. Mas tem alguém tramando contra eu e contra a minha família. Não sei se você sabe disso. Aleluia. Tem alguém querendo aliciar o nosso jovem, nossos adolescentes. Tem pessoas querendo fazer mal às nossas crianças. Tem pessoas querendo destruir a nossa casa, a nossa família. Tem pessoa colocando o meu nome, o seu, da igreja, do pastor, da missionária. Tem gente colocando os nomes tudo por aí. Você não está vendo. Você não tem controle nem domínio sobre essas coisas. O que eu tenho que fazer? Você só tem que confiar que os anjos do Senhor estão ao nosso serviço cuidando de tudo isso. A relação de Deus na nova aliança não é por meio de obediência. Pela obediência, nenhum homem conseguiu se aproximar a Deus ou de Deus. No Antigo Testamento, a Bíblia fala que como que pela desobediência de um só homem, todos se deram mal, como que pela obediência de um só homem. Depois que Cristo obedeceu, você só precisa de crer no sacrifício. A nossa relação com Ele é por meio da fé, não é obediência. Nada que você obedecer a Deus vai fazer Ele te amar mais. Nada que você fizer de errado vai fazer em algum momento deixar de te amar. Quando Ele te amou no teu pior estado que você vivia. O texto fala do estado que nós estávamos. Vocês esqueceram? Estávamos nós mortos, julgados e condenados. E Ele nos amou. Ah, mas eu vou na igreja porque Deus precisa me amar. Eu vou obedecer, eu vou ofertar, eu vou dizimar, eu vou perdoar porque Deus não trabalha nesse negócio. O que Ele quer é que eu confie nele. Olha o texto. Então vocês vão ler, quando vocês lerem ali, porém Deus, dá uma ênfase ali. Podem ler. Eu não sei se vocês já ouviram falar, hoje existem muitos produtos no mercado, inclusive alguns alimentícios, que é fruto de erros. Segundo fala aí, um grande refrigerante aí ele é fruto de um erro químico. Aí se tornou esse refrigerante, que é o que mais mata no mundo todo. E aí você fala assim, como é que pode isso? Está aqui, ó. Vocês intentaram mal contra mim. Só que enquanto vocês estavam intentando mal, Deus estava transformando todo esse mal em bem. Para fazer como se vê neste dia. Para conservar em vida a um povo grande. Presta atenção, olha para cá. O texto está falando de José. Os irmãos de José queriam matar quantos dos irmãos deles? Quantos que eles queriam matar? Os irmãos de José, eles queriam matar quantos? Era um querendo matar 10, era 11, 12 querendo matar um, como é que é? Era quantos contra quanto? Ou quantos? Não sei. Era 11 contra 1? Quem dá mais, quem dá menos? Era quantos querendo matar? Enfim, esquece a quantidade que queria matar. Quem estava na Berlinda sofrendo o mal, era quantos? Hã? Eram quantos? Hã? Vamos ler de novo? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quando Deus resolve guardar o seu filho. Aleluia! Quem vai pegar essa palavra, gente? Quando Deus resolve guardar a sua casa, Ele não está guardando seu filho. Ele está guardando um povo que vai vir dele. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus está guardando um povo, Walt, que o seu neto ainda vai pregar a palavra. Aleluia! José falou assim, vocês estavam olhando para mim? E Deus estava olhando para um povo grande.
Vocês estavam pensando que era um. Deus estava vendo uma nação, um povo grande, um povo forte. Deus não nos guarda que somos bonitinhos, que estamos orando, não. Deus nos guarda o que Ele está vendo lá na frente. Ele está vendo que a potência que os nossos jovens têm. Ele está vendo a unção que os nossos adolescentes têm. Ele está vendo a capacidade que as nossas crianças têm. Elas estão sendo ensinadas na palavra. Eu não tenho dúvida que nações vão ouvir mensagens desse altar aqui. Não tenho dúvida que nações vão ouvir mensagens dentro das nossas casas. José falou assim, vocês tentaram me matar? Deus me guardou, não é porque eu sou bonitinho, não. Deus me guardou, não foi por causa da túnica, não. Deus me guardou por causa de um povo. Deus não está te mantendo de pé simplesmente porque você ora, faz jejum, não é nada disso, não. É por isso que eu disse a vocês, para lá no primeiro texto, vocês destacar qual palavra? Juntamente, você vai entender essa palavra. Você vai entender. Deus não está guardando a sua casa porque a sua casa é bonita. Porque você ora, tem que orar. E Ele guarda. Mas Deus está vendo lá na frente. Oh, aleluia. Diga o que eu preciso fazer, pastor. Não, eu não ouvi, não. Você só precisa acreditar no plano. Vai para cá. Quando as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes falam assim, eu não quero, eu não estou afim, diga para eles, o plano não foi eu que escrevi, tem um plano. E o plano é engraçado. O plano é bem legal. Que estão pregando aí um tal de um Deus democrático que eu nunca vi aqui na Bíblia. Deus tem um reino? Tem. Então tá. Em qual lugar do universo que você estudou que reino o sistema é democracia? Ah, ué, peraí, nem aqui na Terra o reino é democracia, quer dizer que lá é bagunça? Lá é bagunça! Deus determina, meus filhos, olha para cá, meus jovens, crianças e adolescentes. Deus tem um plano. Ou você cumpre sorrindo, ou você cumpre na dor. Você não vive a tua vontade. Eu vi isso quando eu estava com uma guitarra. Eu tinha 19, 18 anos, com contrabaixo tocando na vigília. A irmã veio e falou assim, assim diz o Senhor, é a última vez que Deus fala com você. Ele não vai perder você. Ou você assume o ministério, ou os céus. Deus tem um plano. Pastor, minha família está perdida, meu parente, meu sobrinho, não sei quem está perdido. Deus tem um plano. Aguarde isso. Aí volta faltando pedaço, volta com marcas, com cicatriz, com experiências que não precisava viver. E eu estou vendo uns testemunhos eu não sei nem de que eu chamo, queria uma palavra bem escrachada mesmo aqui na minha memória agora. Ai, precisou ir lá no mundo, né, irmãos? Viver uma experiência. Aí eu provei de tudo, mas agora eu amadureci. Mentira! Não precisa disso! Jesus não provou disso! Jesus não veio no mundo provar nada do mundo. Ele veio aqui e disse para fazer a vontade do meu Pai. Nem precisa conhecer nada lá do mundo para ter experiência com Jesus. Isso é mentira. Você pega os jovens criados na igreja, vamos ouvir o jovem trazer uma palavra. Aí ninguém fica alvoroçado. Aí pega um desgraçado miserável lá fora que acabou com a vida dos outros, que praticou tudo quanto foi atrocidade, aí anuncia no telão. O ex isso, o ex aquilo vai estar lá. Aí enche de gente, um bando de gente à toa. É liderança vazia, é doido dando testemunho. A gente tem que honrar os jovens que estão dentro da igreja. Ah, vai estar aqui o ex isso, o ex aquilo. Paulo falou assim, nenhum assunto eu tenho entre vós quando estou presente com vocês, igreja de Coríntios, a não ser Cristo ressuscitado. Pode acabar com história. Eu vou contar meu testemunho. Aqui não. Não, aqui não conta nada de ex. Espera aí, você não está em Cristo? Não é nova criatura? As coisas velhas? Você não já morreu para o mundo? Você vai contar a história de morto para mim? Você vai contar uma história que, se de fato você foi salvo, foi jogado no mar e esse mar empedrou. Como é que você vai lá buscar o seu passado para contar aqui? Abre a Bíblia, onde vocês chegarem, abre a Bíblia e fala da Bíblia.
Então, se você quer crescer na adversidade, você precisa confiar que tem um plano, Deus tem um plano. As coisas na nossa vida não acontecem. Ah, pastor, eu nem vi, assim, quando aconteceu, bateu um vento lá em casa. Você que pensa. Você que pensa, tem um plano. E eu vou dar um recadinho aqui que eu tô bem profeta hoje. Se você não está cumprindo o plano de Deus, você não está cumprindo o propósito, eu vou lhe dar um conselho que você tem até domingo para você refazer o seu caminho, porque domingo eu vou pregar uma palavra muito forte sobre propósito. Você pode ficar levando essa vidinha de vagabundo, de sem vergonha, de obreiro que não tem compromisso, de mulher que não tem compromisso com família, filho que não tem compromisso com pai e mãe, não tem compromisso com liderança, líder que não tem compromisso com o ministério, com obra, com nada. Vai levando nessa vida. Vai levando. Não é bíblica essa expressão aqui. Está brincando com Deus. Essa expressão não é bíblica. Então não tem como brincar. Fulano está brincando com Deus, pastor? Tá não, porque Deus não brinca. Não, Deus não brinca, não. O que Deus faz é se utilizar de misericórdia, benevolência, isso aí ele tem. Favor, graça, isso aí ele tem. Brincadeira, não. Agora, veja isso aqui. Vocês já viram quantas pessoas deixariam de ser alcançada se José deita com a mulher de Potifar, seu adúltero? As pessoas estão vivendo o seu bel prazer, alimentando a sua carne, e tem nações, nações. É que a igreja cristã brasileira, ela não vou generalizar, mas é só 99%. Ela tem cabeça de ovo. Ela pensa que Deus chamou ela para pregar para quatro paredes, para a família, para a rua, na empresa. Deus nos chamou para nações. Onde está isso na Bíblia, pastor? Vai ler Mateus 28. Ide por todo mundo. Hã? Então, enquanto as pessoas estão vivendo, mas eu quero curtir, eu quero viver a minha vida. Você não foi chamado para viver a sua vida. Tem pessoas morrendo nessa hora, tem famílias sendo destruídas, tem jovens sofrendo nessa hora, tem meninas sendo sequeladas nessa hora, tem jovens sendo sequelados nessa hora. E as pessoas estão vivendo a sua vontade. Ah, mas é porque eu não quero, porque eu não gosto, porque eu não sei o quê. Assim, eu tenho, assim, sabe, assim, só o senhor vendo. Cuida disso aí, varão. Deus é contigo. Já pensou você sair correndo? Vai ficar feio, né? Assassinato no meio do culto. Vocês que estão presentes aqui, vocês que estão me assistindo aí, toma uma decisão até domingo na sua vida. Procura uma coisa para você fazer na sua igreja, na sua casa, na sua rua. Ah, pastor, não quero trabalhar na igreja, não. Não quer trabalhar, o problema é seu. Você dá um jeito de andar na rua e vai falar de Jesus, vai ganhar uma alma. A igreja cristã brasileira está assim patinando. A pessoa vem, assiste o culto, acha legal, vai embora. Vem, assiste o culto, acha legal e vai embora. E Deus está dizendo assim: eu tenho um plano. Eu tenho um plano para as nações. Eu tenho um plano para a sua família. Eu tenho um plano para as nações. Então diga assim: eu quero crescer na diversidade. O primeiro conselho que eu te dei é: creia no plano de Deus. O segundo conselho que eu vou te dar: diga assim, mantenha o foco no final. Diga, mantenha o foco no resultado final. Deixa eu te explicar por que isso aqui. Volte lá em Romanos, no primeiro texto que nós lemos, 8:28. 8:28. Olha para cá. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, presta atenção, juntamente. O que é isso aqui? Faz uma análise agora da sua vida, da sua família e do seu ministério. Vamos lá, começa comigo aí agora. Faz uma autoanálise da sua vida, da sua família e do seu ministério. Olha para você agora como que está a sua vida espiritual e ministerial.
Vocês estão conseguindo entender? Estão fazendo aí a análise? O que você está produzindo onde você mora? Qual é a relevância que você tem na sua igreja local? Se você faltar o culto, se você sair dessa igreja, alguma área, algum setor é prejudicado? Não. Então você já era para ter ido há muito tempo. Já que você não vai, eu não quero que você vá, então decida isso hoje. A gente está no comecinho do ano. Presta atenção na pergunta que eu estou te fazendo. Faz uma análise da sua vida espiritual. Quanto tempo você tira por dia para falar com Deus? Responde para você. Quantos minutos ou hora você consegue de devocional com Deus? Ah, pastor, minha vida é corrida, eu já levanto assim, só se eu vendo. Quando eu vejo, presta atenção. A sua vida espiritual, a sua vida ministerial, ela hoje atende os propósitos, os pré-requisitos para os planos de Deus? Presta bem atenção numa coisa que eu vou falar. Agora faz uma análise da sua família, da sua casa. Presta atenção, a sua casa, a sua família, ela hoje, ela cumpre os propósitos de Deus? Presta bem atenção nisso aqui. A sua casa, a sua família. Presta bem atenção. Como é que é dentro da sua casa? Se conversa sobre o que lá? Se fala sobre o que e sobre quem? Presta atenção. Se você olhar, presta atenção. Redobra sua atenção aqui. Redobra sua atenção aqui. Se você olhar para a sua vida financeira hoje, para a sua vida ministerial, para a sua vida espiritual, vocês estão me entendendo? E você for analisar a sua história através de um recorte, se você analisar a sua história só hoje, arriscado você se decepcionar com algumas áreas. É bem provável de você olhar e falar assim, hoje, essa área aqui está melhor, essa aqui tem que melhorar mais, essa daqui só Jesus. Presta atenção que eu estou me esforçando para te explicar essa palavra aqui, ó, juntamente. Então, como é que eu analiso a minha vida? Eu analiso a minha vida espiritual e ministerial de hoje? Não. Analisa de ontem, do passado, quando Deus te separou, te guardou lá no ventre, que poderia ter sido outros 400 milhões que poderia ter vindo, foi você que veio. Pega a análise a partir daí. Analisa quando você era criança. Quantos livramentos Deus te deu, quantas sepulturas Ele fechou, quantas vezes Ele te guardou. Presta atenção, não analisa a sua história recortada, igual você está vendo essas cerâmicas aqui, não. Isso aqui é quando eu tinha 15 anos, isso aqui era a fase quando eu fiz 20, isso aqui é a fase quando eu fiz 30. Estão me entendendo? Analisa a sua história do ventre da sua mãe até hoje. Então volta lá. Lá no ventre, eu não sei se tu sabe, a quantidade de luta que um ventre trava para poder guardar uma criança ali no tempo que tem que ficar ali. Você não sabe, coisas que acontecem que a própria mãe não sabe. Às vezes ela não sente, às vezes sente, não entende, não sabe explicar. Mas a medicina hoje já explica muita coisa. Os 9 meses que se fica ali dentro, que a ideia era para ser, alguns pulam antes, como eu. Os 9 meses que você fica ali, são 9 meses de milagre o tempo todo. Embora o útero foi projetado para isso. É mãe grávida caindo, é mãe grávida se escorregando, é mãe grávida quebrando o pé, é mãe grávida quebrando a clavícula, quebrando tudo. Mulheres grávidas, baleadas, não morreu nem ela nem a criança. Você acha que isso é à toa? Mulheres grávidas sem alimentação, sem bons tratos, com maus tratos, apanhando, e a criança nasceu. Presta atenção, o que quer dizer juntamente. Presta atenção. Aí você nasceu como criança, escorregou, caiu, bateu a cabeça, cortou, levou ponto, vários livramentos. Aí você chegou na adolescência, vários livramentos. Passou o que passou, está aqui. É para eu analisar só até aqui, pastor? Não. Você tem que analisar até o final. Então, se você analisar
só a sua infância. Alguns aqui tiveram uma infância maravilhosa. Vai falar assim, nossa, que infância maravilhosa. Outros tiveram uma infância não tão boa assim. Uns tiveram uma adolescência maravilhosa, outros não tão boa assim. Então, se você analisar a sua vida por partes, por períodos, você desanima. Agora, se você analisar juntamente, faz assim, juntamente, do ventre até o propósito final, aí você vai ver que tudo, a sua infância não contribuiu. Aleluia. Tem pessoas aqui que a sua infância não contribuiu. Aleluia. Tem pessoas aqui que a sua adolescência não contribuiu em nada. Tem pessoas aqui que a sua fase ali, chegando dos 18 para 20 anos para cima, não contribuiu em nada. Tem coisas que eu fiz na minha adolescência, na minha juventude, que não contribuiu em nada. Tem coisas que você fez que não contribuiu em nada. Não vai somar em nada o dia que essas crianças souber do que fizemos. Não vai. Contribuiu em quê? Desobedecer, desonrar. Contribuiu em quê? Pular muro de escola, colar na praça, na prova. Contribuiu em quê? Mentir, dizer que estava indo para cá e foi para lá. Contribuiu em quê? Contribui em quê? A criança não decide quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe dela. Aí nasce no lar de um jumento, de um idiota, de um cavalo que maltrata a criança, que abandonam. Nasce no lar de mulheres que não são humanas. Ah, porque eu não quero amamentar, porque meus seios já ficar caídos. Não seja mãe. Cava um buraco e entra de cabeça para baixo. Teve crianças e adolescentes que a sua fase infantil e adolescente não teve nada para contribuir. Aqueles que eram para dar maior proteção foram os que mais desgraçaram a vida de alguns. Se você for buscar na sua infância, vida sofrida, vida de abandono, vida de maus tratos, vida de esculacho, você não vai ter muita coisa para... Se você for na sua adolescência, se você for na sua juventude, se você analisar a sua vida, pastor, algumas fases do ministério terrível, negra, que se o senhor pudesse, o senhor apagaria da sua memória. Aleluia. Se eu analisar esses 16 anos de pastor por algumas fases que eu passei, por alguns episódios, vocês que gostam de série, assistir série, né? Se eu fosse analisar o meu ministério por alguns episódios, eu nem aqui estava. Se eu fosse analisar o meu casamento, a minha relação, que já vai para, de casamento 24 com 3, já vai para 27, misericórdia, 30 anos. Daqui a pouco bate 30. Se eu fosse analisar esses 30 anos por fases, sem chance. O Elinho fez 25 anos de casado. Se ele fosse analisar, pegar fases, seria injusto. Que ia escolher só as fases boas. O que isso aqui quer dizer? O texto está dizendo você não se analisar por fase. O texto está dizendo que quando você ajunta tudo, você vai ver que tem um propósito. Você não encontra o propósito numa fase. Daqui a alguns dias, vai cair a ficha de alguns aí. Agora eu sei porque que Deus me levou para aquele lugar. Agora eu sei porque aquele pastor é o meu pastor. Agora eu sei porque eu estou trabalhando naquele lugar. Agora eu sei porque eu estou naquela faculdade. Agora eu sei porque que Deus me trouxe para cá. Agora eu sei porque tudo isso me sobreveio. Vai chegar uma hora que as coisas vão começar a fazer sentido na sua vida. É porque nós somos imediatistas. Nós vivemos no tempo, no Cronos. Então eu quero que hoje dê tudo certo. Eu gostaria que todas as áreas da minha vida hoje tivesse tudo nota 10. Quem não gostaria? Mas quando eu pego a minha história lá do ventre, e eu olho não é para agora não, eu olho lá para frente, eu percebo que tudo juntamente, mas tem que juntar. Diga assim, juntamente.
Você tem que juntar a sua história. Se você pegar partes dela, você chora. Diga assim, agora eu entendi. Você vai perceber que todas as coisas contribuíram. Jovens, adolescentes e crianças, obedeçam hoje. Porque essa obediência vai contribuir para amanhã. Ah, e tem mais. Desobedeça hoje, porque também vai contribuir. Diga assim, por quê? Porque é todas as coisas. A obediência e a desobediência contribuem. Me pergunta, qual a diferença? É que você pode chegar lá na frente sem marcas. Eu carrego marcas que eu não precisava. Foi a minha desobediência. Você pode chegar lá na frente sem marca nenhuma. Como você pode chegar lá na frente com a sua alma toda marcada, toda mutilada. E o que acontece? Quer saber? Olha para cá! Vai levar tempo para você ter autoridade para falar em alguns assuntos. Vai levar tempo. Ou tá pensando que isso aqui é o quê? É carnaval, escola de samba? Que a pessoa vai, pula, roda, pega um montão de... Aí chega aqui no outro dia, não, que Jesus me transformou, me mudou mesmo, transformou. Jesus mandou eu te analisar pelo fruto, não é pelo que você fala. Eu quero ver o fruto. Eu vou repetir aqui. Da criança mais nova aqui ao mais de mais idade aqui. De mais idade aqui. Você pode chegar lá na frente, sem marcas. Decide hoje. Existem marcas que podem e devem ser evitadas. Podem e devem ser evitadas. As poucas vezes que eu vi Deus me usar assim como Ele está me usando hoje, foi para dar livramento para alguém. Então o que você faz? Pega essa mensagem, eu não tenho nenhuma pretensão de arrumar link não, like com ela. Minha área de like é outra. Mas compartilha com alguém que precisa de repensar comportamento. Porque tem uns pais vazios, irresponsáveis, incompetentes, que não entram por aqui, estou falando dos pais, não entram por aqui, e tem a careta de falar assim, pastor, isso é coisa de jovem. Jovem é assim mesmo. Aonde está isso aqui? Ah, você quer saber o que está aqui? Vou te falar. Com 8 anos de idade, Deus chamando adolescente para ser rei. 12 anos, Deus chamando jovem para ser profeta. 17 anos, eles governando. 18 anos, Timóteo assumindo igreja. Por causa de que os jovens daqui nessa idade não estão assumindo nada? Alguém quer a resposta? Vai ler a carta de Timóteo que vocês vão achar a resposta. Paulo conhece Timóteo e fala assim, eu sei dos ensinamentos que a sua avó e a sua mãe te deu. Você está pronto, vem assumir a igreja. Aperte o cerco nessas crianças, nesses meninos, nesses jovens, gente. Fiquem tranquilos. Quando chegar lá na frente, do outro lado do rio, ou seja, do outro lado dessa fase, eles vão agradecer você. Eles vão te agradecer.
Quando eles veem, igual eu vi, meus colegas descendo a sepultura, tudo criado comigo, alguns indo parar no presídio, outros mutilando o corpo porque decidiu seguir outro modelo de vida, outros pegando 20, 30 anos de cadeia. Eu tenho amigos que pegaram 30 anos de cadeia, está vivo até hoje, ele nem sabe que eu sou pastor, só se ele me assistir lá. E eu lembrando do meu pai pegando a correia e dizendo assim, não, você vai para a escola dominical, o homem da casa sou eu, não é tu não, é? E eu ia todo marcado, chorando. Eu lembro da minha mãe falando, não, você vai para a consagração sim, você vai para o trabalho de libertação, vai. Você vai para a libertação sim. Você é o que mais está precisando de libertação. Ela sempre falava. O ar livre, pai, é domingo à tarde. Então nós vamos, é no domingo à tarde. Lá ia eu carregando um amplificador e uma corneta. Isso é tão legal. Então, pai e mãe, você que nos assiste aí, não espere a coisa chegar num tom, num nível, que você fale assim, pastor, agora está na mão de Deus. Eu não sei quem inventou esse negócio de colocar filho nas mãos de Deus. Não sei quem inventou isso aí. Eu não sei quem inventou esse negócio. Último conselho que eu vou te dar. Você ainda quer crescer nas adversidades? São 4 conselhos, eu vou pular o terceiro, eu vou te dar o último. Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4. Leiam aí, irmãos, por gentileza, no 3. 3. Invista em paciência quando a sua fé for posta em prova. Feito isso, olha o que ele fala. Vocês vão ter paciência, a sua obra perfeita, para que você seja perfeito e completo. Último texto para eu te dar o último conselho. Hebreus 10, 36. Vou te dar o último conselho para você crescer na sua diversidade. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então eu quero te dar o último conselho. O último conselho que eu quero te dar nessa noite, hoje, por enquanto. Recuse. Repita comigo para entrar na sua cabeça. Recuse quaisquer oferta que seja para você desistir. Desiste disso, jovem. Desiste dessa vida. Esse negócio de crente, esse negócio de igreja, esse negócio de estudar, esse negócio de trabalhar, esse negócio de família. Hoje, falar de família, você é ridicularizado se você falar homem, mulher, filho, pai, mãe e filhos. Você é ridicularizado. Desista de todos os convites, de todas as propostas que vêm para você, ou melhor, recuse todas as propostas e convites que vêm para você desistir. Recuse todas elas. Só essa semana nós perdemos umas meia dúzia de jovens nesse Rio de Janeiro. Esses são os que se tornaram notícia, né? Mas foi muito mais.
E a gente sabe que a gente não tem como culpar os pais diretamente, e nem todos os casos são responsabilidade dos pais. Mas é estranho, um jovem cresce numa comunidade, vira traficante na comunidade onde a família dele mora, e a família não quebra as pernas dele com madeira. Espera acontecer, como acontece várias vezes, aconteceu uma agora recentemente. O jovem caiu morto, a mãe chegou para reconhecer, a mãe caiu morta em cima do jovem. Se eu pudesse fazer uma pergunta a esse jovem que morreu, eu ia perguntar ele o seguinte: você sabe do juízo que te aguarda do outro lado? Eu desconfio e acredito que esses jovens não sabem do juízo que aguarda eles do outro lado e eles não acreditam nisso. É inadmissível, por mais que eu sei que a ausência paterna, o descaso materno, contribui para o jovem embolar a cabeça dele, mas hoje tem tanta coisa boa na internet. Tem tantos vídeos de treinamento, de curso, de podcast, de orientação, de palestra na internet. Você pega o histórico desses jovens aí, não tem um vídeo que eles assistiram que presta. Eu sei porque eu acesso o histórico deles à distância, que eles nem sabem. À distância, eles estão em casa, o acesso daqui, só você se ligar. É triste. Não tem assim um podcast de um assunto que você fala, pô, esse cara vai longe aí, top, sei que ele está assistindo. Antigamente eu começo a ler, minhas vistas dói e me dá sono. Aí veio a Bíblia em áudio. Porque você não ouve. Ah, não gosto de ouvir, não. Eu gosto mesmo de ler. Então lê. Ah, mas a minha vista escurece. Demônio. Que isso, pastor? Não, se você arrumar outra coisa, você põe aí. Eu ponho demônio. Por quê? Não foi ele que se opôs à palavra, não? Vou falar uma coisa a vocês que vocês não vão acreditar. O ser humano mais pecador que tem, mais miserável, mais desgraçado que tem, ele não tem capacidade de se opor à palavra, o ser humano. Tá ok? Só para informação de vocês. Só tem um que se opõe a isso aqui. Aí hoje a palavra, você clica lá o áudio, aí você fica ouvindo. Gente, não tem coisa melhor. Depois do almoço, você vai tirar aquele descanso, aquela sua horinha de almoço. Aí você fica ali, ó. Eu falei com a Júlia hoje, ela falou, pai, o celular está na mesa na hora do almoço. Eu falei, pois é, não pode. Vamos tirar. Mas é que eu sou tão. Usei até uma palavra que não é correta, viciado, né? Mas eu sou tão tomado por palavra que eu. Onde eu estou o dia todo ouvindo, dia todo ouvindo, dia todo ouvindo, dia todo ouvindo. Talvez isso explica por que eu estou aqui 16 anos sorrindo. Gente vai, gente volta, gente nasce, gente morre. Eu faço enterro, faço casamento e apresento criança. Para mim é tudo a mesma coisa. Apresentar uma criança, fazer um casamento, sair daqui para a sepultura, fazer o enterro, é a mesma coisa. Eu faço com a mesma alegria os três eventos. Eu já fiz uns 3 ou 4 no mesmo dia. Sabe por causa de quê? Porque a minha esperança está no Senhor. Então, eu quero reforçar esse último conselho aqui. Recuse todos os convites que lhe aparecer para você negociar a tua vida espiritual, tua vida ministerial, tua santidade. Escutem isso. E eu gosto quando a palavra fica gravada. Eu gosto porque a gente pode depois pegar o link e mandar para abençoar algumas pessoas. Aplauda o Senhor bem forte. Deus abençoe a sua vida.